Novo episódio no ar. Você já parou para pensar no que realmente define o valor de uma mulher? No episódio de hoje, o valor da mulher, mergulhamos fundo nas reflexões inspiradas na obra O Valor da Mulher, de Marley Loubaka. Vamos debater assuntos essenciais que toda mulher, e homem, precisa ouvir. O que você vai descobrir nesse bate-papo? A identidade feminina e resgatar a sua verdadeira essência. O caminho prático para a cura espiritual e superação de dores do passado. Como alinhar sua vida com princípios que revelam o seu verdadeiro propósito. Já parou para pensar no que realmente define o valor de uma mulher? Olá, mente curiosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma viagem fascinante no tempo. Vamos mergulhar na história, na teologia e na linguagem antiga para entender uma das viradas de chave mais revolucionárias da humanidade, o resgate do valor e da dignidade da mulher a partir da perspectiva bíblica e de Jesus Cristo. E para guiar a nossa jornada hoje, estamos aqui com a nossa especialista em história e teologia. Tudo bem? Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse é um tema urgente e fascinante, porque quando olhamos de perto para os textos originais e para o contexto da época, muitas ideias erradas que se consolidaram ao longo dos séculos caem por terra. Nós vamos descobrir hoje que a Bíblia, ao contrário do que muitos pensam devido a distorções culturais, coloca a mulher em um lugar de altíssima relevância e parceria estratégica. Perfeito! E para começar o nosso podcast, de forma impactante, eu queria ir direto para o Novo Testamento. O texto base nos mostra que o mundo antigo, tanto romano, grego quanto o próprio contexto judaico da época, era extremamente severo com as mulheres. Elas tinham restrições jurídicas, eram separadas nos cultos e mal podiam ser cumprimentadas em público. Mas aí, entra em cena Jesus. Como foi essa quebra de paradigma? Jesus foi um revolucionário cultural, no sentido mais puro da palavra. Ele ignorou as barreiras da época para olhar nos olhos das mulheres e devolver a elas a dignidade original. O texto destaca dois episódios impressionantes no Evangelho. O primeiro é o da mulher adúltera, em João capítulo 8. Um grupo de líderes religiosos traz aquela mulher, arrasta JDA, para ser apedrejada. Mas repare, eles não estavam preocupados com a justiça. Ela era apenas uma armadilha política para tentar pegar Jesus em contradição. E a reação de Jesus diante daquela pressão foi genial, não é? Ele não entra no jogo deles. Exatamente. Ele finge ignorar no início, e quando eles insistem, ele diz: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Veja que detalhe teológico rico. Jesus não diz que o adultério não era pecado. Ele muda o foco para a qualificação do juiz. No padrão de Deus, só quem é perfeito pode julgar o pecado alheio. Como o único perfeito ali era o próprio Jesus, só ele poderia condená-la. Mas o que ele faz? Escolhe a graça, perdoa e dá uma nova chance de vida. Isso é incrível. E o segundo episódio que você mencionou acontece na casa de um fariseu chamado Simão, em Lucas 7. Ali temos um contraste chocante entre um homem religioso e uma mulher considerada pecadora pela sociedade. Esse contraste é brilhante. Simão, o anfitrião, oferece um jantar para Jesus, mas faz isso de forma fria, mesquinha. Ele nega a Jesus as honras básicas da hospitalidade da época, como a água para lavar os pés e o beijo de saudação. Então, entra uma mulher da cidade. Ela quebra os protocolos, chora aos pés de Jesus, lava os pés dele com suas lágrimas, enxuga com os próprios cabelos e derrama um perfume caríssimo. Diante do julgamento silencioso de Simão, Jesus conta a parábola dos dois devedores. Um devia muito e o outro devia pouco, e ambos foram perdoados. Jesus pergunta: quem vai amar mais? E o próprio Simão responde: aquele a quem mais se perdoou. E Jesus usa essa resposta para coroar a atitude daquela mulher publicamente, certo? Com certeza, ele mostra que as lágrimas e o perfume dela eram a evidência de um coração que entendeu o perdão e transbordou em amor. Enquanto o religioso ofereceu uma oferta vazia, a mulher entregou o seu melhor. Ali, Jesus elevou a voz de quem estava marginalizada acima da elite religiosa. Sensacional!
Agora, avançando para o capítulo 1 do material, o texto nos leva para Mateus 19, onde os fariseus tentam encurralar Jesus de novo, mas agora sobre as regras de divórcio. Eles perguntam se o homem pode repudiar a esposa por qualquer motivo. E a resposta de Jesus é um resgate histórico. Ao princípio, não foi assim. O que ele quis dizer com isso? Jesus fez algo que os rabinos da época não conseguiam ou não queriam fazer. Ele ignorou as concessões culturais e apontou direto para o projeto original de Deus em Gênesis. Naquela época, o machismo estrutural permitia que um homem abandonasse a esposa por motivos fúteis, como queimar a comida. Os fariseus tinham medo de perder esse controle sobre as mulheres. O texto até faz um paralelo muito inteligente com o livro de Ester, quando a rainha Vaste se recusa a ser exposta pelo rei Assuero, e os conselheiros do rei correm para puni-la com medo de que todas as outras mulheres do império decidam ter voz ativa e desobedecer seus maridos. Os fariseus tinham esse mesmo pavor do ensino de Jesus. E o que Jesus faz é lembrar a eles o padrão da criação. Isso, ele cita a Torá e diz que Deus os fez, macho e fêmea, determinando que no casamento eles se tornam uma só carne. Logo, o que Deus ajuntou, o homem não separa. O texto nos lembra de uma lógica óbvia. Nenhum homem em sã consciência odeia ou corta a sua própria carne. Pelo contrário, ele a nutre, cuida e preserva. Portanto, o marido deve tratar a esposa com esse mesmo zelo protetivo, pois ela é parte dele. Mas aí os fariseus usam a carta na manga deles. Eles perguntam: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Como Jesus resolve esse nó? Explica que o divórcio nunca foi o plano ideal de Deus, mas sim uma concessão humanitária devido à dureza do coração daqueles homens. Se Moisés não criasse a carta de divórcio, que era um documento legal para proteger a mulher, aqueles homens maldosos iriam oprimir, maltratar ou abandonar essas esposas de forma totalmente desamparada na sociedade. A lei de Moisés, e outras como a de Êxodo 9 e 10 da noite, que garantia a alimentação, roupas e direitos conjugais à primeira esposa mesmo se o homem casasse de novo, existiam estritamente para frear a crueldade dos maridos e proteger a dignidade feminina. E o texto traz uma notícia maravilhosa. Em Cristo, o coração duro é transformado, inaugurando o tempo de correção. Exatamente. Com a vitória de Jesus na cruz, o pecado é derrotado. O crente recebe o Espírito Santo e um coração transformado pela graça. A prova histórica disso é que a igreja primitiva entendeu o recado imediatamente. A poligamia e os divórcios arbitrários foram abolidos nas comunidades cristãs. O padrão passou a ser a monogamia estrita, baseada no amor altruísta e no perdão mútuo. Tanto que os apóstolos determinaram que, para ser líder na igreja, o homem precisava ser, obrigatoriamente, marido de uma só mulher. Que transição fantástica! Entrando agora no capítulo 2, o texto base entra na raiz teológica da igualdade. Vamos falar sobre a criação do ser humano. Existe uma análise linguística fascinante sobre o termo hebraico, Adam. Explica isso para os nossos ouvintes. Essa parte é maravilhosa. No original em hebraico, a palavra Adam não começa como um nome próprio masculino. Ela significa ser humano ou humanidade. E ela vem de Adama, que significa terra ou solo. Ou seja, o Adam é a criatura que veio do barro. E o próprio texto bíblico diz: criou Deus o Adam, o ser humano, à sua imagem, macho e fêmea os fez. O que isso prova? Que o homem e a mulher compartilham rigorosamente da mesma essência material e espiritual. Não há hierarquia de valor espiritual ali. Ambos carregam o DNA da imagem do Criador. E isso fica muito claro quando o homem acorda e vê a mulher pela primeira vez, não é? A reação dele diz tudo. Perfeito! Ele não diz: olha, uma criatura inferior para me servir. Ele exclama: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Na cultura antiga, essa expressão significa um pacto de absoluta igualdade. Ele reconheceu nela a mesma dignidade que existia nele. Até porque Deus já havia dito que não é bom que o homem esteja só. O homem estava isolado em sua existência. Nenhum animal correspondia à sua altura para suprir sua necessidade de comunhão.
A criação da mulher foi a providência divina para afastar a solidão e fundar a família através de uma cooperação baseada no respeito mútuo. Agora, chegamos ao capítulo 3, que entra em um dos temas mais debatidos e, infelizmente, mais distorcidos nas igrejas e na sociedade: o conceito de ajudadora idônea e de submissão. O senso comum costuma associar isso à servidão, subordinação cega ou inferioridade. Mas o texto original joga um balde de água fria nessa visão machista, certo? Joga um balde de água fria completo. Vamos resgatar os termos originais no hebraico. A Bíblia chama a mulher de Ezer Kenegdo. Vamos quebrar essas duas palavras. Ezer, geralmente traduzido como ajudadora ou auxiliar. No português moderno, isso parece o cargo de um assistente secundário. Mas no Antigo Testamento, a palavra Ezer é usada majoritariamente para descrever o próprio Deus quando ele intervém para socorrer, salvar e ser o escudo do ser humano em tempos de guerra. Se Deus é chamado de nosso Ezer, esse termo nunca poderia significar inferioridade. Ezer significa força, suporte vital, amparo estratégico. Kenegdo significa diante dele, ou correspondente a ele. É a imagem de alguém que olha olho no olho, no mesmo nível visual e de dignidade. Então, quando juntamos tudo, Ezer Kenegdo não é uma serva frágil. É uma aliada estratégica, uma guerreira posicionada lado a lado para lutar junto com o homem as batalhas da vida e da família. Que mudança de perspectiva! E sobre o texto de Efésios 5, que fala de submissão. Como o Novo Testamento equilibra isso? O texto deixa claro que a submissão cristã é uma ordem de organização funcional no lar, e não de essência. E ela começa com um mandamento mútuo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas o peso maior, a cobrança mais dura da Bíblia, vai para o marido. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, a liderança masculina bíblica é baseada no sacrifício, no cuidado, no afeto e na proteção. Se um homem usa a Bíblia para oprimir, gritar, agredir ou anular a voz da esposa, ele está violando o mandamento de Cristo. Deus jamais tolerou ou justificou o abuso contra a mulher. E para fechar com chave de ouro essa parte teológica, o texto nos mostra o legado prático disso na igreja primitiva. O apóstolo Paulo, muitas vezes incompreendido, tinha uma equipe cheia de mulheres líderes, não é? Especialista, totalmente. Na carta aos Romanos e outras epístolas, Paulo faz questão de elogiar e honrar nominalmente suas grandes colaboradoras. Priscila, líder de uma igreja em sua casa e mentora teológica de grandes pregadores. Febe, diaconisa respeitada, que financiava e apoiava o ministério de muitos cristãos e do próprio apóstolo. Evódia e Sintique, mulheres que lutaram lado a lado com ele na expansão do Evangelho. O texto conclui mostrando que, embora a Idade Média tenha trazido retrocessos devido à fusão da Igreja com o Estado, criando heresias que demonizavam o casamento e o papel feminino, a Reforma Protestante resgatou o ensino original de Jesus, devolvendo à mulher seu lugar legítimo de coparticipante da graça e de influência na sociedade. E para encerrar o nosso episódio com chave de ouro, os capítulos finais da obra nos trazem exemplos práticos e biográficos extraordinários de como essa força e capacidade estratégica feminina funcionavam na prática. Temos duas histórias marcantes: Abigail e as filhas de Zelofeade. Vamos começar por Abigail. Que aula de inteligência emocional essa mulher deu! Abigail é um ícone de diplomacia. O marido dela, Nabal, era um homem rude e tolo. Ele insultou os guerreiros de Davi, que tinham protegido suas terras. Davi, furioso, marchou com 400 homens armados para exterminar toda a família de Nabal. O que Abigail faz? Ela não entra em pânico. Prepara um banquete de provisões, intercepta o exército de Davi e faz um discurso brilhante de liderança e retórica teológica. Ela lembra Davi de quem ele era, do seu futuro como rei de Israel e diz que derramar sangue inocente por vingança pessoal traria um peso de remorso ao seu trono. Davi reconhece na hora que ela foi uma enviada de Deus para pará-lo. A sabedoria de uma mulher salvou uma linhagem inteira da destruição.
Fantástico! E o caso das filhas de Zelofeade, em Números 27, é praticamente o primeiro grande marco de direitos civis e propriedade feminina da história. Com certeza, eram 5 irmãs: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. O pai delas morreu no deserto sem deixar filhos homens. Pelas regras culturais da época, a herança de terras ia apenas para os homens, o que significava que o nome da família seria apagado e elas ficariam na miséria absoluta. Elas aceitaram isso? Não. Elas se uniram, foram até a entrada da tenda do encontro diante de Moisés, dos sacerdotes e de toda a liderança da nação, e reivindicaram o direito à terra. Moisés levou a causa a Deus, e a resposta divina foi categórica: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Dê a elas a herança de seu pai. Elas mudaram a jurisprudência e a lei de uma nação inteira porque tiveram coragem e pioneirismo. Que jornada espetacular! Desde o olhar acolhedor de Jesus na introdução, passando pelo plano perfeito de uma só carne, em Gênesis, o verdadeiro significado de ser uma Ezer Kenegdo, até a coragem prática de Abigail e das filhas de Zelofeade. A conclusão é clara: o Evangelho não diminui a mulher. Ele quebra as correntes da cultura opressora e a coloca no lugar de honra, inteligência e liderança que o Criador planejou desde o início.